A primeira e maior vantagem da desconsideração da personalidade jurídica, quando comparada com outros institutos de desmantelamento de fraudes, é que ela estende totalmente a responsabilidade patrimonial para o requerido no incidente, que passa a ser responsável solidário pela dívida toda, ao lado do devedor primitivo, ao passo que os demais institutos sempre atacam um negócio jurídico específico, seja anulando, no caso da fraude contra credores, seja nulificando, no caso da simulação, seja ineficacizando, no caso da fraude à execução. Note que em todos esses outros institutos é um negócio jurídico específico que será impugnado. Ao final da declaração de fraude à execução, o terceiro adquirente não será considerado corresponsável pela dívida. Ele apenas e tão somente perderá o bem objeto do negócio que celebrou, pois este bem será encarado como se ainda fosse do devedor primitivo, aos olhos do credor que conseguiu a fraude à execução. Ao final da ação pauliana, que visa o reconhecimento da fraude contra credores, haverá a anulação do negócio jurídico com retorno às partes ao status quo ante. Também neste caso, não há de se falar em corresponsabilização do requerido nessa ação. Na simulação, essa lógica não é alterada. Constatada a simulação, declarar-se-á inválido o negócio jurídico. E declarado inválido o negócio simulado, remanescerá o negócio dissimulado, isto é, aquele que estava escondido pelas partes. Se ele for válido na essência ou na forma, esse é o caso da simulação relativa, ou haverá a total e completa nulidade do ato praticado, se o negócio jurídico dissimulado for também inválido. É o caso da simulação absoluta. Veja-se que, igualmente, o que se ataca aqui é o negócio jurídico específico. Não haverá, ao final da simulação, extensão da responsabilidade para o simulador partícipe do ato. Acontece que a vida prática oferece uma série de situações que não se resolvem com tais institutos que atacam transações específicas. São aquelas situações em que o ilícito não está restrito a um ou outro ato, mas sim consiste em uma infinidade de reiterados atos de confusão patrimonial. Vistos isoladamente, esses atos não teriam importância suficiente para motivar, elaborar do zero uma ação pauliana autônoma, ou não justificariam a dor de cabeça de se preocupar com os embargos de terceiro em uma alegação de fraude à execução, ou ainda a luta para ver declarada nos próprios autos, uma alegação de simulação. Porém, quando vistos em seu conjunto, esses reiterados atos de confusão patrimonial demonstram que uma pessoa está vivendo literalmente no CPF ou no CNPJ da outra. Suas contas estão sempre zeradas, mas seu padrão de vida está longe de ser zero. Vivem vidas muito confortáveis, quiçá luxuosas, determinados devedores contumazes, mas aquilo que ostentam no mundo exterior simplesmente não se vê refletido nos bens e direitos que eles formalmente titularizam. Pelo contrário, paupérrimos, é assim que aparentam ser nos processos em que são demandados. A verdade é que os bens e direitos desses devedores contumazes foram escamoteados para serem apenas formalmente titularizados por outras pessoas, em vez de estarem no nome deles. Entretanto, eles continuam sendo de fato donos e possuidores dessas coisas e se comportam inequivocamente como tal. Os cúmplices de tais devedores, seja dolosamente, por conivência ou até por descuido, literalmente emprestam o seu nome para viabilizar esse tipo de fraude civil. Por isso, essa figura, a qual tecnicamente denominamos pessoa interposta, é conhecida na prática como prestanome, também recebendo a alcunha popular
de testa de ferro, laranja, e eu já ouvi até mesmo agente cítrico. Nesses casos, não é uma ou outra transação que se poderia considerar problemática. O ponto é justamente a falta de autonomia patrimonial entre os envolvidos. O patrimônio de ambos se mistura de forma indissociável ou muito custosa e difícil de ser desfeito pontualmente, transação por transação, pela vítima. Nesses casos, a única solução é realmente a extensão da responsabilidade de uma pessoa para outra, de modo a possibilitar que todo o patrimônio da pessoa interposta responda pela dívida do devedor ou devedora contumaz. E o instituto que permite essa extensão da responsabilidade de forma solidária, de modo a possibilitar que o copartícipe do ilícito seja integralmente responsabilizado, é a desconsideração da personalidade jurídica. Então, essa é a primeira grande vantagem da desconsideração da personalidade jurídica em relação aos demais instrumentos de desmantelamento de fraudes, de blindagem patrimonial. Ela estende a responsabilidade de uma pessoa para outra, fazendo com que a atingida passe a figurar no polo passivo da execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, igual ao devedor primitivo, pela integralidade da dívida, em vez de apenas se anular, nulificar ou ineficacizar um negócio jurídico específico.